todos, boa noite aos que estão nos assistindo em casa. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Convido vocês nesse momento a cerrarem os olhos, a se colocarem numa posição confortável. E vamos nesse momento convidar o anjo guardião de cada um de nós, para que junto aos anjos guardiões dessa casa, juntos ao mentor dessa casa, nós demos as boas-vindas a todas as equipes espirituais que aqui trabalham e aqui vêm em nosso auxílio. Que nesse momento nós estejamos unidos às esferas mais altas, a Deus, a Jesus, a Mãe Maria. Que nesse momento tudo aquilo que nós viemos buscar hoje nesta casa se derrame sobre nós. Nesse momento em que Jesus está conosco, pois Ele nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Nesse momento em que Jesus está aqui conosco, vamos nos entregar a Ele, trazer para esse momento tudo que nós temos, tudo que somos, tudo que temos a agradecer e a pedir, ainda que Jesus saiba mais que nós mesmos tudo aquilo que mais nos convém. Que nesse momento, nesses minutos que nós nos encontramos aqui, em oração, entregues ao trabalho da espiritualidade, que possam se derramar sobre nós os bálsamos necessários à nossa caminhada na Terra, à nossa vida diária. Que nesse momento se operem em nós as curas dos males do nosso corpo, do nosso espírito. Que nesse momento Jesus esteja também, além de nós, Ele esteja com aqueles que nós levamos no nosso coração, com aqueles que ficaram na nossa casa. Que Jesus esteja com aqueles que não podem vir até esta casa. E que Jesus esteja também com aqueles que podem vir e não querem. Que nesse momento Jesus esteja não só aqui, não só nesta sala, mas que Ele esteja em toda a nossa cidade, abençoando e iluminando, derramando os bálsamos necessários nos lares de cada um. Que nesse momento nós possamos nos entregar por completo ao trabalho que a espiritualidade faz em nós nesses minutos. Sê conosco, Jesus, nesses instantes, onde mais do que nunca nós nos entregamos a Ti, para que Tu hajas em nome de Deus nas nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, o assunto da nossa palestra hoje, então, é o mesmo da palestra do sábado, que é Jesus e a sua descida à Terra. Mas eu acho que antes da gente falar da descida de Jesus à Terra, a gente precisa falar um pouquinho, relembrar um pouquinho quem é Jesus. Que grande espírito é esse, né? Então, antes de abordar essa descida, o assunto da descida, a gente precisa pensar assim, que Jesus existiu muito antes da Terra, porque está lá nos Evangelhos, quando Ele é perguntado quem Ele é, de onde Ele vem, Ele nos diz que antes que a Terra fosse, eu já era. Então isso nos comprova que antes que a Terra existisse, Jesus já existia. E Jesus é um espírito puro, há mais de 4 milhões de anos. E essa pureza de Jesus, todo o progresso de Jesus ocorreu fora do planeta Terra, em outros planetas, talvez em outro sistema solar. E Ele trabalhou muito para se tornar um espírito perfeito, porque Jesus nasceu tal como nós, foi criado por Deus tal como nós, puro e simples. E foi trabalhando a sua evolução, conheceu tudo de todas as ciências, conheceu tudo sobre o amor, conheceu tudo sobre a caridade,
e praticou tudo isso. E por mérito próprio, por se elevar tanto, por desejar tanto estar próximo de Deus, ele consegue essa purificação, essa grandiosidade de espírito, através de um trabalho de amor. E então ele chega até mais próximo de Deus. Jesus já não tinha mais corpo físico, ele já era só uma consciência, e ele se torna, a vibração dele era tão alta, a pureza dele era tão alta, que é para essa pureza que nós estamos caminhando sobre a terra ainda, que ele consegue chegar até Deus, na faixa vibracional de Deus. E ele se torna, junto de Deus, um dos co-criadores do universo. E aí então, por ele se tornar esse espírito tão puro, tão imenso, com tanta energia, com tanta luz, Deus resolve dar para ele um planeta de presente. E esse planeta mais tarde seria a Terra. Ao dar esse presente a Jesus, Deus desprende um pedaço de massa solar e dá esse pedaço de massa solar de presente a Jesus, que juntamente com os outros co-criadores, com, digamos assim, um grupo de seletos amigos que ele tem, que também são outros Cristos criadores como ele, espíritos puros, elevadíssimos de alta estirpe, eles começam a trabalhar essa massa solar, que era energia pura, ao longo de milhares de anos, de milhões de anos. E então, através desse trabalho, passam-se as 7 eras da Terra. Primeiro era a larva, depois vem a solidificação, depois vem a era do gelo. A Terra foi um grande laboratório durante cerca de 4 milhões de anos, né? Até ela poder ser habitada. Então essa época, esse período de construção da Terra, que são as 7 eras, que na Bíblia são os 7 dias, né, que Deus criou a Terra, Deus era só vamos dizer assim, o engenheiro encarregado, ele só olhava de longe. Mas quem executava todo o processo de criação da Terra era Jesus e os seus amigos trabalhadores. Tudo foi geneticamente preparado, tudo, desde as águas, os mares, a criação de tudo que ia ser colocado aqui na Terra foi programado. Porque junto com o planeta, Jesus ganhou também cerca de 30 milhões de espíritos para virem posteriormente habitar a Terra. E depois desse longo período, então, que a Terra foi um grande laboratório, chega a época onde tudo já estava organizado, já estavam divididos os dias, as noites, as águas dos oceanos já tinham se acalmado, já tinham havido as erupções, já haviam se formado as terras, os minérios, já estava tudo organizado. Havia chegado a hora, então, de trazer o homem, de trazer a vida ao planeta. Então são colocados nos fundos dos oceanos os pólipos, que são as primeiras formas de vida na Terra. E com o movimento das marés, com o trabalho das equipes espirituais, dos co-criadores, dos criadores da Terra, esses pólipos vão vindo dos fundos dos oceanos e vêm para a Terra, e começa a origem da vida vegetal, as primeiras origens de vida animal, e depois é todo aquele longo percurso descrito na teoria de Darwin, na teoria das evoluções. E desde o princípio, quando Jesus criou a Terra, ele já sabia que em algum determinado momento ele teria que vir a encarnar novamente para trazer a mensagem de Deus para a Terra, as verdades de Deus para a Terra. Então é desse Jesus tão grande e tão imenso, tão poderoso, que a gente fala agora. E muitas vezes a gente fala de Jesus, talvez por ele ter sido homem como nós, a gente fala dele de uma maneira tão simples, né? Mas a grandiosidade dele é tanta que é impossível, a gente não tem palavras para dizer quão grande é Jesus. E aí então,
passado muitos milhares de anos, chega a época de Jesus vir à Terra. Aí há uma grande preparação para que Jesus pudesse vir à Terra. Jesus, que já era, lembremos, só consciência, já era um espírito puro, totalmente liberto da roda das encarnações, totalmente desprendido, sem vontade nenhuma de encarnar. E começa um processo, então, de redução do espírito de Jesus, que era imenso e que, infelizmente, nós aqui no nosso pequeno planeta Terra, apesar de ser um planeta que pertence a Jesus, nós ainda não temos a energia para ele vir direto de lá para cá, né? Então começa um processo de redução de Jesus. E é disso que nos fala esse livro, que é com base nele que a gente vai fazer a palestra hoje. É o Sublime Peregrino, psicografia, uma obra psicografada por Hercílio Mais, através do Espírito Ramatiz. E a gente vai falar do capítulo 2, que é a descida de Jesus à Terra. Então, assim, esse Jesus imenso, que já vivia lá, sem nenhuma vontade de reencarnar, começa a observar que já está chegando a época dele vir à Terra. E cerca de 1000 anos antes, ele começa a se preparar para a descida dele. E aí aqui no livro fala, a primeira pergunta que o psicógrafo faz ao espírito é: a fim de Jesus de Nazaré, elevado instrutor espiritual, conseguir baixar à terra e encarnar entre nós, houve necessidade de providências excepcionais ou tal acontecimento obedeceu somente às mesmas leis comuns que regulam a encarnação dos espíritos em geral? E aí Ramatiz responde que existiu uma grande preparação para a vinda de Jesus para a Terra. Primeiro, que ele não podia de um salto vir da esfera de onde ele vive, vir e cair aqui na Terra. Não, ele teve que vir se reduzindo, de esfera em esfera, de esfera em esfera, até conseguir chegar numa faixa vibracional onde fosse possível ele habitar o nosso planeta. E para essa descida de Jesus foi despendido quase 1000 anos e toda a equipe sideral ajudou e contribuiu nisso. Porque não bastava, além do Espírito de Jesus ter que se reduzir muito, existiam fatores, vamos dizer assim, astrológicos de alinhamento de planetas que tinham que ser necessários para a descida de Jesus. O ambiente da Terra tinha que ser favorável. Por isso que falam muito que brilhava uma estrela em Belém. Eram os astros que tinham que estar ali alinhados para que Jesus pudesse descer. Então ele vem vindo ao longo de muitos anos, de muitos milênios, ele vem vindo. Aí começa a preparação dos espíritos que iam igualmente encarnar junto com Jesus. Porque vamos combinar que ser amigo de Jesus não deveria ser fácil. Conviver com Jesus não deveria ser fácil, teriam que ser espíritos fortes também, né? O primeiro deles a ser escolhido, Maria de Nazaré, a mãe, que teria que ser um espírito também muito grandioso e de muita alta estirpe. Todos os governantes romanos da época também foram todos escolhidos. Como nós, ninguém encarna numa família por acaso, ninguém cai numa família por acaso. Não foi ao acaso que Jesus veio. Foi através de uma longa preparação. E até a chegada de Jesus aqui na Terra, as pessoas muitas vezes já se falava da vinda do Messias desde lá do Antigo Testamento, né? Então as pessoas esperavam essa vinda do Messias. E como a Terra foi na época que Jesus estava praticamente preparado para vir para a Terra, existiu um alinhamento dos planetas Saturno, Júpiter e Marte, no signo de Peixes. E aí, através desse alinhamento, Jesus pôde, vamos dizer assim, que criou, com esse alinhamento de planetas, se criou um cinturão energético e Jesus pôde, vamos dizer assim, deslizar
por esse cinturão energético para ele ir devagarinho conseguindo chegar até a Terra. E aí então chega Jesus à Terra com todo esse preparo sideral, porque a missão não poderia falhar, né? A redução dele tinha que ser dada aos poucos, porque a vinda dele para a Terra seria, aqui no livro ele fala assim que tentar trazer Jesus para a Terra sem essa redução seria como você pegar um raio de sol com toda a sua força, com toda a sua intensidade, com todo o seu calor, a sua energia, e tentar prender num potinho de barro. Nem o potinho de barro iria resistir, nem o espírito ia ficar, nem o raio de sol ia ficar ali, né? Não tem, ele escaparia. Então assim seria o preparo de um corpo para receber Jesus. E aí então foi escolhido um grande espírito, também de alta estirpe, também das faixas vibratórias divinas, para receber ele como mãe, como filho. Porque o ventre tinha que estar preparado para receber aquele corpo, e ao lado dela já vinha Jesus, que também ela já tinha que estar muito preparada. Então essa visão de uma Maria de Nazaré, de uma menina pura e simples que nada sabia, isso também é muito ilusório, porque Maria de Nazaré foi um grande espírito, é um grande espírito, um dos maiores, dos mais queridos aos olhos de Deus. E ela vem para trazer o Filho de Deus, que recebe um corpo simples e frágil, igualzinho ao nosso. E ela vem para trazer esse Filho para a Terra. E então Jesus renasce, depois de 1000 anos de trabalho, depois de um alinhamento, porque além do alinhamento dos planetas, o espírito dele tinha que estar psicologicamente no momento correto para reencarnar também. Então, assim, tudo tinha que trabalhar certo. E os engenheiros siderais, a genética sideral, trabalhou tudo junto para que, então, houvesse esse cinturão energético, houvesse, então, a descida de Jesus, com todo o pessoal que ia dar o suporte para ele, para estarem todos aqui ao mesmo tempo, porque a missão não poderia falhar, porque era chegada a hora de Jesus vir para a Terra e das verdades divinas serem reveladas. E o que acontece quando Jesus, um pouco antes de Jesus chegar à Terra? O planeta todo, a região onde Jesus vivia, já se esperava o Messias. E por essa espera do Messias, eles ficavam pensando assim, aquele pode ser o Messias. João Batista foi muitas vezes, acharam que João Batista seria o Messias, o enviado dos céus, porque ao tempo que João Batista vivia, a Terra já se encontrava de uma maneira diferente. A Terra já estava, as estrelas do céu brilhavam diferente, as luas eram diferentes, toda a atmosfera da Terra, ele fala aqui no livro que o vento soprava diferente, os animais agiam de forma diferente, os homens mais sensíveis sabiam que alguma coisa estava para acontecer, que alguém estava vindo e que talvez fosse o Messias. E alguns achavam até que João Batista já era o Messias que tinha chegado. Mas não, era Jesus que estava chegando. Então, naquele momento exato, que aquela estrela brilha em Belém, é o momento que Jesus abre os olhos para a terra. E desde muito pequeno, ele começa a trazer as verdades do céu. Ele começa a falar de um Pai que estava no céu. Porque a época que Jesus nasceu, haviam vários deuses. No lugar onde Jesus nasceu, o Império Romano era dominado pelo Império Romano. E para os romanos existiam vários deuses. O Deus Sol, o Deus Lua, o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus do vinho. Eles veneravam vários deuses. E Jesus vem e desde muito pequenininho ele já diz que só existia um Deus, que é o meu Pai que está no céu. E ele chamava todos nós de irmãos, né? E a gente não pode esquecer que nesses 30 milhões de espíritos que Jesus ganhou de presente de Deus, cada um de nós é um deles. Então não nos esqueçamos nunca que nós somos presentes de Deus para Jesus.
e que a terra é um presente de Jesus para nós. Então não nos esqueçamos nunca do trabalho que teve de Jesus para chegar a formar a terra, para colocar nós aqui e para hoje nós estarmos evoluindo, caminhando, fazendo a nossa escalada evolutiva, para um dia nós chegarmos próximos de Jesus. Porque Deus nos criou iguais a Jesus. E Jesus fez a parte dele e nós estamos fazendo a nossa. Que tipo de presente eu estou sendo para Jesus? Para esse Jesus tão grande, tão imenso, tão que não se tem palavras para definir. E aí Jesus passa por longo tempo na terra, em silêncio, né? Fazendo o trabalho dele, pregando as verdades divinas, se importando com aqueles que ninguém se importava, se importando com os doentes, com os leprosos, com os pobres, com as mulheres, com as crianças, porque no tempo do Império Romano eles tinham uma palavra chamada res, que quer dizer coisas no idioma romano da época. Então a mulher era res, a criança era res. Então o homem era o homem, o resto era coisa. E Jesus vem mostrar que a mulher tem valor e que a criança também tem valor, quando ele diz deixar vir a mim os pequeninos. E esses pequeninos não eram só os pequeninos de tamanho que ele se referia, eram a nós de estatura grande e ainda tão pequenininhos de coração e de impulsos, né? E agora Jesus está vindo de novo no nosso sentimento, no nosso pensamento. Jesus vem renascendo de novo, está vindo para nós um novo Natal, cheio de esperanças. E talvez a época de Natal para nós seja um pouco como foi naquela época que ele nasceu. Porque bem ou mal, embora haja toda essa correria de final de ano, de consumismo, disso e daquilo, aflora dentro de nós um sentimento diferente, não aflora? Então assim, é a época da gente pensar em Jesus, da gente desejar evoluir como Jesus deseja que nós evoluamos. Não podemos esquecer que Jesus nos dá muitas possibilidades de evolução e que Jesus sofreu muito para nós estarmos aqui e que nós somos o presente dele para Deus. Então nós temos que evoluir muito, muito, muito ainda. E Jesus é tão grande que ele é muito maior do que esse Jesus que nasce no presépio no Natal, e é muito maior até do que aquele que morre na cruz. Jesus é muito mais. Jesus é uma consciência e nós estamos mergulhados dentro dessa consciência. Jesus é conosco sempre. Jesus olha por nós quando nós achamos que ninguém mais lembra de nós. Jesus está ali apostando as fichas dele em nós. Jesus não nos desampara. Jesus caminha conosco nas nossas alegrias, caminha conosco nas nossas tristezas. Preparando essa palestra, coincidindo com a época do Natal, eu me parei e me perguntei assim, será que Jesus já nasceu no meu coração? Quando que Jesus nasce no coração da gente? Eu não consegui me responder se ele já nasceu. Mas se ele não nasceu, ele vai nascer, porque senão eu não estaria aqui. Talvez ele já tenha nascido, mas eu ainda não saiba quando. Porque quando perguntaram a João Batista quando que Jesus nasceu para ele, ele responde que Jesus nasceu para ele no dia que ele batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, e que foi uma emoção indizível para ele, aquela sensação de alegria que ele sentiu quando ele batizou o Filho de Deus naquelas águas. E que foi um momento de maior alegria, o momento em que ele se sentiu mais próximo de Deus. Foi ali que Jesus nasceu para João Batista. E quando perguntaram a Pedro, quando Jesus nasceu para Pedro, Pedro responde que Jesus nasceu para ele
na madrugada de sexta-feira, por volta das 2 horas da manhã, quando ele percebeu que ele havia negado Cristo. E que naquele momento de grande tristeza para ele, de grande erro, de grande queda, ele percebeu que Jesus nasceu para ele. Então nós devemos ter em mente que Jesus pode nascer para nós nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de acerto, e Jesus pode nascer para nós também nos nossos momentos de erro, nos nossos momentos de deslize. Mas o importante é que algum dia ele nasça, permaneça e haja no nosso coração e principalmente na nossa vida. Agora vocês devem estar todos pensando assim, será que Jesus já nasceu no meu coração? Ou em que momento ele nasceu no meu coração? Com certeza, Jesus sabe da existência de cada um de nós. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece todos os nossos caminhos, os percorridos e os que ainda nós vamos percorrer. Ele sabe mais do que nós mesmos o que nós realmente necessitamos. Por isso que muitas vezes aquilo que a gente quer, a gente luta e não vem pra gente. Porque isso não está no nosso caminho. Porque talvez se aquilo viesse, eu ficaria mais longe de Jesus, mais afastado do meu caminho que me leva à angelitude. E agora que nós estamos então com a semente da dúvida, agora que nós estamos esperando a chegada de Jesus no nosso Natal, Nestor, podia botar uma musiquinha para nós? Festa do Natal, né? Acho que a Gil botou uma bem suave ali. Essa fica aí mesmo. Então agora que nós estamos com a dúvida se Jesus já nasceu ou não para nós, vamos nesse momento nos entregar, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar numa posição confortável. E nesse momento, vamos até a nossa casa. Vá para a sua casa, naquele lugar da sua casa, naquele cômodo que você mais gosta de ficar. Deite no sofá, na cama, naquela cadeira que você gosta de ficar. Fique ali. Você está ali na tua casa, relaxado, e de repente você ouve passos que vêm em direção à tua porta principal, aquela porta que você usa todos os dias, que você entra e sai por ela. E você vê que são passos de alguém que conhece a tua casa. São passos amigos, pois eles sabem quem mora ali. E ouvindo os passos, você ouve que batem na porta. E você se levanta. E quando você abre a porta, é Jesus que está na tua porta. Abrace Jesus nesse momento. Se jogue nos braços de Jesus. Se permita ser abraçado por Jesus. A luz de Jesus entra para dentro da tua casa e invade a tua casa inteira nesse momento. A tua casa inteira brilha e você segue abraçado a Jesus. Jesus segura agora nas tuas mãos. Jesus olha nos teus olhos. Jesus beija a tua testa e Jesus te diz: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nesse momento Jesus beija a tua testa, se despede de você com um tchau e vai saindo da tua casa e deixando nela toda a luz, todo um rastro de luz por onde ele passa. E você, com teu coração cheio de luz, cheio de alegria pela visita de Jesus, se sente muito grato nesse momento por tudo que Jesus te dá e por essa visita cheia de luz que encheu a tua casa
E que em todos os dias desse ano novo que está chegando, quando houverem porventuras momentos de tristeza, momentos de dificuldade, momentos de solidão, se porventura a doença bater na tua porta, se porventura o desencarne de alguém querido bater na tua porta, você se lembre que essa luz de Jesus está lá na tua casa. Se lembre da visita de Jesus e do abraço que Jesus te deu hoje. Que essa luz te acompanhe todos os dias. Que essa luz permaneça no teu lar. Que essa luz alcance todos aqueles que moram no teu coração. A tua casa agora é luz. Todos aqueles que moram nela estão tomados pela luz. E nesse momento, Jesus segue derramando sobre nós e sobre todo o nosso planeta a sua luz, o seu cuidado, a sua proteção. E nós, tão pequeninos que somos, te pedimos, Jesus, se conosco em todos os momentos. Derrama sobre o nosso planeta os bálsamos, os fluidos necessários para que haja renovação das terras, dos mares, das águas, a renovação dos oceanos. Rogamos, Jesus, que a tua luz adentre em todos os lares, que o nosso Natal seja muito mais que a mesa farta, que a união da família, mas que esse Natal seja, Jesus, o teu nascimento no meu coração. Que esse Natal seja aquele que vai marcar a tua presença, Jesus, na minha vida, sempre. Pois sempre que eu estiver em dificuldade, sempre que eu estiver muito feliz, eu hei de me lembrar de ti e da visita que tu fizeste essa noite à minha casa. Se conosco, Jesus, e nós te agradecemos pela companhia nesta noite. Te agradecemos por estarmos aqui nessa casa santa e abençoada ao longo desse ano. Rogamos, Jesus, que tu despertes mais corações para que possam vir partilhar conosco esses momentos da tua presença. Derrama, Jesus, os teus bálsamos sobre todos os trabalhadores encarnados e desencarnados desta casa, sobre todos os que frequentam e frequentaram essa casa ao longo desse ano. Auxilia-nos, Jesus, ampara-nos, dá-nos sempre a direção correta. Pega-nos, Jesus, pela mão e nos leva sempre pelos caminhos que nos levam a mais próximo de ti. Que assim seja. Que assim seja. Desejo a todos um Natal de amor, de luz, um ano novo cheio de muitas bênçãos, de muitas alegrias, de muitas coisas novas, sempre com a presença de Jesus. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada. Só um pouquinho, pessoal, que a gente vai passar um videozinho para vocês, uma homenagem de Natal para vocês. E sábado, então, o centro está fechado. Dia 25 e dia 1º também, tá? O resto tudo normal. Depois voltamos tudo normal. Volta já na semana. É. Volume na caixa. Vamos apresentar a área sanitária. Importante. Meus amores convidados, todo mundo, vamos apresentar a pessoa que está de 1873 pela médium Madame Crio, em Bordeaux, França. Pai,
és aquele que busca a verdade. Fonte no coração do homem, compaixão e caridade. Deus, dá-lhe viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dá-lhe vago o entendimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó beleza, ó bondade, ó perfeição. E que com vossa graça consigamos chegar à vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, assim que subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve se refletir a vossa imagem. Que assim seja! Feliz Natal! Essa é a prece de Caritas, gente. Nossa, Eu recebi verdade. na noite de Natal, 1873, na França. Então é uma prece maravilhosa e poderosa, de estudo também. Diz que é uma prece que nos une a Deus, né? Porque aí pede tudo que a gente precisa, além do Pai Nosso, que foi Jesus que nos ensinou, que também diz, tá tudo ali também, né? Então a todos, né, Feliz Natal, e quarta estamos de volta. Uma boa noite. Uma boa noite e Feliz Natal. Onde está o encerro? Não, aqui é para acrescentar o. Aqui, será? As coisas modernas.